Você que se liga no Facebook do Estadão, eu sou o repórter do Caderno 2, João Paulo Carvalho, e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Estadão o colunista do Caderno 2, Marcelo Rubens Paiva, colunista, dramaturgo, jornalista. Que mais, Marcelo? Blogueiro, tuiteiro. Blogueiro, tuiteiro, super ativo nas redes sociais. Nas redes sociais. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre o livro Ainda Estou Aqui, que na semana passada levou o prêmio Jabuti, na categoria Escolha do Leitor, né? Romance na Escolha do Leitor. Isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro. Ó. Deixa eu mostrar o livro para vocês que estão vendo a gente agora, ao vivo, no Facebook do Estadão. Ainda Estou Aqui. Marcelo, obrigado. Um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Primeiramente, queria te perguntar o que fala o livro exatamente, para quem não sabe, os nossos telespectadores do Facebook. Queria que você falasse brevemente o que fala o livro exatamente e por que depois de tanto tempo você decidiu escrever, contar essa história do seu pai, enfim. O meu primeiro livro, Feliz no Velho, ele fala do mesmo tema que o Ainda Estou Aqui. Eu tinha 22 anos de idade, o outro tinha 55 anos de idade. Que é o Brasil da ditadura, uma família envolvida em todos os eventos cruciais do regime militar, desde o golpe de 74, em que minha mãe e meu pai estavam em Brasília, tiveram que fugir para a Embaixada da Iugoslávia, o exílio do meu pai, a volta, a prisão do meu pai em 71, da minha mãe, da minha irmã, a luta pela da minha mãe pelo reconhecimento da condição de ser viúva de um desaparecido político, a anistia, as diretas já, a Constituinte. Então, num período em que muitos brasileiros se questionam sobre a importância da ditadura, sobre a eficácia, a importância do regime militar e a eficácia de uma democracia, em que muitos se perguntavam nas ruas se devemos voltar à ditadura, fizeram manifestações na Paulista, pedindo intervenção militar. Agora teve até recentemente uma invasão de 50 ativistas, entre aspas, pedindo a intervenção militar. Então, nesse período, eu resolvi escrever um livro para esclarecer um pouco o que foi a vida de uma família, que é a minha família, nas várias fases do regime militar, que começou em 64 e foi até 85, até mesmo, na verdade, 88, que quando a a nova Constituição foi aprovada, né? E na figura da minha mãe, que é a pessoa que militou pela causa indígena, militou pelos direitos humanos, militou pelo direito dos desaparecidos políticos. Era uma pessoa que, até antes de 71, não fazia nada de política e, de repente, passou a se ver obrigada a atuar de frente como uma adversária do regime militar. Agora, Marcelo, você citou aí aquele episódio recente na Câmara, né? Um grupo invadiu recentemente a Câmara, mais especificamente no dia 17 de novembro, e pediu a intervenção militar, a volta da ditadura. Esse livro também, que você falou aí um pouquinho no começo, é uma resposta a essas pessoas que não entenderam de fato, ou pedem a intervenção militar, a ditadura? É, de certa forma, uma resposta a quem de fato viveu isso, né? Os dois livros que estão com você, né? Porque esse livro Ainda Estou Aqui fala da minha mãe, e o meu livro novo, que é o Meninos em Fúria, esse aqui, ó, fala do movimento punk. E para escrever sobre o movimento punk, que foi de 79 a 80, 81, 82, eu tinha que falar do Brasil, do momento brasileiro que a gente vivia, né? O momento em que a abertura política engatinhava e que os setores da linha dura da ditadura eram contra a abertura política e soltaram as bombas em bancas de jornal, na OAB. Teve o famoso caso das bombas do Rio Centro. Mostrei alguns casos de corrupção que havia desde dos tempos do regime militar, que é um pouco para desmistificar essa história de que a corrupção começou depois, né? E não, né? Inclusive,
a corrupção praticada por ministros do regime militar, como Delfim Neto, que foi acusado de corrupção, Maria Andreasa, e mostrar que tudo isso que estamos vivendo hoje não é de agora, não é culpa de um partido, não é culpa de um líder, não é culpa de uma corrente ideológica. É uma crise que o Brasil vive há décadas, né? Uma crise de instituição, de respeito, primeiro, de respeito aos direitos humanos, segundo, de credibilidade, né? E de governabilidade, né? Quer dizer, políticos que governam muito mais para si do que para a nação e que fazem do jogo político uma espécie de uma banca de negócios, né? Então, são 2 livros em que eu abordo diferentes momentos da minha vida pessoal e do Brasil. O Ainda Estou Aqui, eu como filho vejo a minha mãe sofrendo Alzheimer. E o Meninos em Fúria, eu tinha acabado de sair da reabilitação física, me vejo dançando rock punk com os punks na PUC, que era invadida constantemente pela polícia, né? Você até na entrevista que a gente bateu um papo anteriormente sobre isso, falou que era chamado de cadeirante doidão, né? Assim. Era chamado de cadeirante doidão, eu nem sabia disso, eu soube agora. Olha lá, o cadeirante doidão, quem é que vai cuidar do cadeirante doidão? Eu nem sabia disso. E, Marcelo, antes da gente entrar aí no assunto do Meninos em Fúria, né, que é uma coisa que eu vou te perguntar posteriormente, fala do movimento punk e tudo mais, na entrevista que você deu para o Biratã Brasil, para falar do Ainda Estou Aqui, você fala que a ditadura nas escolas ainda é muito negligente. Que isso também, de certa forma... O tema, né? O tema. Mexeu muito com você, enfim, fez com que você também serviu de estopim para escrever o livro. Daí veio a urgência, então, de escrever esse livro também? Sim. É uma das... Sim, era um livro que eu tinha começado a escrever e tinha parado. Quando começaram as manifestações de junho de 2013, que eram manifestações para a diminuição da passagem, né? Mas que depois, pouco a pouco, virou uma manifestação de uma insatisfação coletiva com o que estava ocorrendo no Brasil, descambou para a direita, né? Eu lembro que tem uma foto do Estadão muito, muito, muito simbólica, que era uma passeata que ia pela Marginal e tinha, né, tinha uma placa de trânsito, mantenha a direita. E a manifestação estava indo para a direita, né? E de gente que não sabia fazer política, né? Porque, aliás, quem é que faz uma passeata na Marginal, né? A gente fazia passeata na Paulista, no centro, né? E que nós percebemos que as pessoas não tinham noção do que foi a ditadura, quem foi Brilhante Ustra, quem é Bolsonaro, o que aconteceu naquela época de ruim e que não deve retornar, né? Então, eu estava escrevendo esse livro, eu tinha parado e voltei a escrever com muito mais garra, né? Porque a minha família, que foi uma vítima da ditadura, precisava deixar o seu testemunho para falar, não, gente, olha, tudo bem que não vivemos um bom momento, mas como uma vez eu disse para a revista Brasileiros, é melhor uma democracia em crise do que uma ditadura estável, né? E na Flip, no ano seguinte, que eu fui um dos homenageados não, um dos palestrantes, eu falei isso, né, que nós achávamos que os estudantes brasileiros estavam sendo educados, né, de todos os períodos importantes da história recente do Brasil, mas não, porque pelas redes sociais que mostrou e revelou o que esse povo sabe e não sabe de história, de Brasil, existe uma gama muito grande de gente muito ignorante,
com um discurso confuso, contraditório e que não sabe de nada, entendeu? Então, assim, a urgência de escrever sobre isso passou a ser quase uma militância, né? E eu voltei a escrever o livro, acabei lançando no ano passado, né? Assim como meu segundo livro, que eu li posterior, Meninos de Fúria, que eu nem ia abordar tanto a política, já que é um livro que retrata a geração rock and roll brasileira, me vi obrigado a falar de política porque o movimento punk, o movimento roqueiro brasileiro, ele é muito atrelado à situação política do Brasil, né? Não só as bandas punks, mas se você pegar o rock de Brasília, você pegar a própria música do Traje a Rigor, Inúteis, que foi uma espécie de um hino, né, das diretas já, são muito ligados com a situação política do Brasil. Que país é esse? Capital Inicial, todas as bandas, Plebe Rude, Titãs, Polícia para Quem Precisa. Então, se eu fosse escrever um livro sobre essa geração, eu também teria que voltar à política, a explicar o que foi a invasão da PUC, por que da invasão da PUC, a explicar o porquê que os punks eram muito ligados ao movimento operário do ABC. Inclusive, tinha até a briga entre punks do ABC e punks de São Paulo, porque os punks de São Paulo, da periferia de São Paulo, eles eram mais ligados ao universo do office boy, e os punks do ABC eram mais ligados ao universo do operário, né? Então, enquanto os punks de São Paulo tinham jaqueta de couro, os do ABC, eles davam shows, como a banda Cólera, por exemplo, com macacão de operário. Sim. E os punks do ABC chamavam os punks de São Paulo de playboy. Então, tudo isso tinha que estar num contexto político. Hoje em dia, você, quando faz uma história, uma biografia, você tem que falar do momento político em que o biografado vive, né? Senão vira uma coisa muito vazia, né? Os dois livros são bem correlacionados, né? Dá para dizer que é uma espécie de continuação. Sim. O Feliz Ano Velho, que é de 82. Os três livros. Os três livros, né? Ainda Estou Aqui e o Meninos em Fúria. Apesar do intervalo de tempo, um de 82, décadas. Um de décadas, né? Dá para dizer, então, que é uma espécie de continuação, né? Estão correlacionados. Né? Uma continuação proposital, assim, entendeu? Porque eu, como um jovem deficiente, me coloco nesses três livros, em três momentos diferentes da minha deficiência. No Feliz Ano Velho é o começo da minha deficiência. No Meninos em Fúria é o começo da minha reabilitação como indivíduo, eu já como estudante da USP, como comentarista, colunista e escritor. E o último, Ainda Estou Aqui, como um deficiente pai, casado, que passou a cuidar da mãe que tem Alzheimer, né? Então, são três períodos bastante diferentes da minha vida em que eu me coloquei, mais uma vez, na história. Apesar desse intervalo, décadas de diferença, eles têm praticamente a mesma linguagem, né? É uma linguagem leve, embora, principalmente o Ainda Estou Aqui, que fala que entra mais especificamente na ditadura, entra de cabeça na ditadura, uma coisa pesada, mexe com seu passado, seu pai, enfim, sua mãe. Mesmo assim, você consegue traduzir a história de maneira leve, né? Assim, como é que foi isso? Como é que foi esse processo de escrever especificamente esse livro que ganhou o Jabuti? Desde o meu primeiro livro eu tenho essa ambição de fazer uma literatura coloquial, uma literatura que seja sofisticada e popular ao mesmo tempo, né? Não seja uma literatura superficial, mas que também não seja uma literatura muito rebuscada. Não me interessa uma literatura em que eu trabalho com experimentos da semântica, da linguagem. O que me interessa é uma literatura ligada à linguagem jornalística, que é um pouco a minha escola, a linguagem de televisão, a linguagem do cinema. Então, em nenhum dos três livros eu abordo sentimentalismos, piegas, situações
que são críticas, procuro abordar com uma verdade cruel e simples, mas também fazer com que o leitor se apaixone pela história e siga o personagem, com truques quase de um dramaturgo, né? De evolução, de conflitos, de evolução de dramas. E eu acho que essa linguagem simples é algo que vai sempre me acompanhar. Eu não consigo fazer diferente e nem gosto também de fazer diferente. Se desrespeitar os autores que são mais elaborados, que gostam de trabalhar o texto com uma novidade, entendeu? De experimentalismos e linguísticos, inclusive. Não tenho nenhum preconceito, pelo contrário. Os meus autores favoritos são Guimarães Rosa, Joyce, adoro. Mas no meu caso eu sou mais ligado num escritor próximo à narrativa Walter Benjaminiana, narrativa jornalística. Agora, Marcelo, igual eu falei anteriormente, eu ainda estou aqui, levou o Jabuti, né? Foi o vencedor na categoria romance, na escolha do leitor, algo inédito, né? O público pôde votar, né? Foi. Te pegou de surpresa, não pegou? Você já tinha aquele... Você já tinha ganhado quantos Jabuti? Nunca tinha ganhado um Jabuti. E você ganhou com o Feliz Ano Velho, Feliz Ano Velho, com 83. Autor Revelação, talvez? Foi isso? 83. 83. Pegou de surpresa, claro, porque eu nunca ganhei Jabuti, eu dei já uns 15 livros publicados, né? E não sou um escritor muito com perfil de escritor premiado, entendeu? Desses escritores em que a academia aprecia. Eu sou um escritor que o público aprecia, né? Que é muito adaptado para o cinema, para o teatro, que até em série de televisão. Todos os meus livros estão aí sendo adaptados ou já foram adaptados para cinema, para série de TV. Pegou de surpresa porque eu não fiquei nem entre os 3 primeiros indicados na categoria romance do jurado, né? Foi uma escolha do leitor, que é um leitor que claro que eu até fiz campanha para esse prêmio, nem tanto para eu ser votado, mas eu fiz campanha porque eu achei demais ter essa oportunidade dos leitores votarem. E aí eu nas redes sociais eu falei muito desse prêmio. Falei, gente, olha, tem essa possibilidade. Você entra no site, Prêmio Jabuti, você pode escolher, até falava, você pode escolher o meu livro, mas você também pode escolher Juliane Fuchs, você pode escolher até o livro do Rubem Fonseca, era candidato, Veríssimo. Tinha muitos amigos poetas também candidatos. Então, eu fiz muita campanha por esse prêmio, assim, porque não tinha sido muito divulgada essa oportunidade única do leitor ser um eleitor do Prêmio Jabuti. E eu acabei ganhando, quer dizer, então eu acho que acabei contribuindo para divulgar o prêmio e acabei sendo laureado pelos leitores que viram, né, que viram essa possibilidade de votar no meu livro, assim. Mas é sensacional, é demais. Assim, eu não sou assim meu perfil não é um perfil de ser um autor premiado, mas ganhar um prêmio sempre é gostoso, né? E de certa forma acho que acaba incentivando, né, a leitura, né? Enfim, com certeza. Tomara, né? Eu não sei se as pessoas leem livros por causa dos prêmios, né? Não sei se os livros até podia fazer essa pesquisa, né? Chegar para as livrarias e perguntar isso, né? Se depois que são divulgados os premiados, se aumenta. Eu acho que sim, né? Eu mesmo, por exemplo, a Bia Bracha ganhou um prêmio do governador do estado, eu fiquei muita vontade de ler o livro dela. A minha Bia Bracha é minha amiga de infância. E é uma autora que eu adoro, assim. O Julian eu já tinha lido, Resistência, um livro ótimo, sou muito amigo dele. Aliás, a irmã dele é pediatra dos meus filhos. Então, você vê que é uma panela, né? Às vezes, quando ganha
um amigo, a gente fica torcendo muito, né? Porque todo mundo, no fundo, se encontra nos mesmos bares, nos mesmos eventos, né? Eu já fiz evento com o Julian, estou sempre divulgando as coisas dos meus eventos e, às vezes, são eventos com ele também, entendeu? Então, é uma turma muito unida, assim, não é? A gente não é concorrente, a gente, pelo contrário, a gente se aplaude muito, assim. Eu fiquei muito feliz que ele ganhou o grande prêmio lá do Jabuti. Acho que é um autor, entre aspas, novo, né? Mas de um livro, de uma história sensacional. E agora tem outro prêmio, é Oceanos, né? Que é na semana que vem também. Tá todos os amigos concorrendo. Então, eu acho que é legal, é um momento legal do final do ano literário, né? Desses prêmios começarem a sair. Mas eu acho assim que a gente não deve viver em função do prêmio, entendeu? É muito legal quando você ganha, mas também quando você não ganha, você não pode se abalar, né? Acho que você tem que tocar a sua literatura do jeito que você gosta, do jeito que você acredita, né? Do jeito que você quer fazer, né? Porque escrever um livro é um trabalho. Você fica 1 ano, 2 anos diante de um quebra-cabeça muito difícil de ser montado. E você precisa gostar muito do que você está fazendo, de jogar com as palavras, de encontrar a palavra certa, do prazer que dá quando você encaixa uma palavra, né? Ou quando você cria uma imagem. Eu agora mesmo, na coluna que eu mandei, que vai ser publicada no sábado, aliás, perdão, na coluna que está no blog hoje, sobre o filme O Rei da Vela, o filme do Zé Celso, eu criei uma imagem muito assim, que o Zé Celso, o Teatro Oficina, foi um dos pires do tropicalismo, né? Aí eu pensei, porque, na verdade eu ia colocar assim, um dos pilares, mentira, não foi um dos pilares, né? Mas o pires lembra muito a capa da Tropicália, do disco da Tropicália, que tem a xícara grande, que na verdade é um pinico, né? Então, um dos pires, quando você acha essas expressões, entendeu? Quando você inventa, um prazerzinho solitário muito, muito comemorado dentro, né, da gente mesmo. Então, eu acho que isso é mais importante do que ficar só esperando ganhar prêmios ou ser festejado como um grande escritor. Acho que satisfazer pessoalmente cada texto que você monta, ter encontrado com perfeição aquilo que você quer dizer, já é a grande satisfação do escritor literário. Tem outra expressão também, agora não vou lembrar, não. Mas, enfim, a gente vai montando, né, expressões. Sim. Boa. É isso, Marcelo. Obrigado por ter vindo até aqui nos estúdios da TV Estadão. Vou mostrar os 2 livros aqui de novo. O Natal chegando aí, ó. 2 belos presentes. Eu li os 2 livros, indico aí, ó. Esse é para o papai e aquele para a mamãe. Meninos, né? em Fúria. Fala sobre a história do movimento. A gente está lançando esse livro no dia 11 de dezembro, lá no Rio de Janeiro, na Livraria Argumento. Aqui em São Paulo já teve domingo, aqui já foi, né? Aqui já foi. Vale muito a pena. Na Livraria Argumento, um domingo com bancos na rua e cerveja artesanal. E aqui, ainda estou aqui. Que agora também é candidato ao prêmio Oceanos. Oceanos, levou o Jabuti aí na semana passada. Vale também. Então ficam aí os 2 livros, 2 belas indicações de leitura. Marcelo, obrigado por ter vindo até a redação. E nos acompanha aqui no blog de Estadão, no portal estadão.com, a coluna no Caderno 2, né? Exatamente. A minha coluna de sábado vai ser bem interessante. Polêmicas. Vai ser bem interessante. Eu posso dar um furo assim do título? Pode. Por que não? Hi, Mr. President. Para saber sobre o que se trata, né? Hi, Mr. President. Polêmica, hein? Polêmica. Leia na coluna do Caderno 2, Marcelo Rubens Paiva, no sábado. Escreve quinzenalmente. Hi, Mr. President. Galera do Facebook, valeu aí por ter acompanhado o nosso bate-papo. Eu sou João Paulo Carvalho, repórter do Caderno 2. A gente se vê na próxima aí para falar mais cultura e música, enfim, literatura e outros assuntos. Valeu, galera. Obrigado.